vídeo eu vou te mostrar como é que você vai fazer para criar um posicionamento único para o seu escritório de arquitetura. Porque com um posicionamento único, um posicionamento em comum, você consegue ser mais relevante para o teu público-alvo, para o teu cliente. E quanto mais relevante você é, mais fácil fica a sua atração de clientes. Quanto mais fácil a sua atração de clientes fica, mais vendas você realiza. E quanto mais vendas você realiza, maior é o seu faturamento, maior você escala o seu escritório de arquitetura. Em maio agora de 2025, um dos nossos mentorados da Operação Destrave Seu Escritório, em 65 dias ele saiu de 2.000 seguidores para um cara também que saiu do CLT, 2 salários mínimos, para um cara hoje com quase 10.000 seguidores e também que fecha de 5 a 6 projetos por mês. E com certeza um dos fatores que fez ele chegar nesse objetivo foi a ter um posicionamento único, a ter um posicionamento incomum no mercado. Por quê? Porque com um posicionamento comum, como eu falei, você consegue ser mais relevante para o teu público-alvo, então tua comunicação consegue atrair mais pessoas de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque você se torna específico, você se torna relevante, as pessoas param para te escutar. Se as pessoas param para te escutar, suas ofertas elas tendem a atingir mais pessoas. E se suas ofertas tendem a atingir mais pessoas, quanto mais pessoas têm noção do teu produto, da tua oferta, do teu serviço, mais vendas você realiza consequentemente, seja de serviço, de projeto, seja de acompanhamento de obra, seja de consultoria, seja de mentoria, curso, se você trabalha com isso no seu escritório de arquitetura. E eu lembro que em 2023 eu comprei um curso de marketing que ele tinha 12 ou eram 15 aulas de um módulo só sobre posicionamento, e cada aula tinha uns 25, 30 minutos, e eram temas como arquétipos, identidade visual, princípios e valores, ICP. Existiam vários fatores dentro daquele curso que mostravam sobre posicionamento único, mas ao longo do tempo que foi passando eu consegui definir que o posicionamento único não é nada mais nada menos do que 3 passos principais, que se você juntar esses 3 passos você vai ser assertivo em atrair clientes e vendas no seu escritório de arquitetura vai começar a acontecer de maneira muito mais fácil. Por quê? Quais são esses 3 passos hoje? O primeiro passo é você ter o que a gente chama de uma categoria de mercado. Como assim, Rafa, uma categoria de mercado? Marketing e vendas é puramente o quê? Percepção. É puramente percepção. Então, por que seu cliente compra de você? Por que você compra algo, seja meu, seja de outra pessoa? Por que você se interessa sobre o assunto de alguém? Porque você tem uma percepção positiva sobre aquela pessoa ou sobre um assunto ou sobre se aquele produto ou serviço vai conseguir resolver o seu problema em específico. Então, marketing e vendas é puramente percepção. Você tem uma categoria de mercado, ela faz com que você aumente a percepção. Por quê? Porque, digamos assim, eu tenho uma categoria de mercado que é marketing para arquitetos. Se você está conversando com um amigo seu na rua e alguém fala assim, marketing para arquitetos, talvez eu seja a primeira pessoa, e espero que seja, que apareça na sua cabeça. Isso é a percepção. Você tem a percepção que dentro daquela categoria, que dentro daquele mercado, eu sou a principal referência que você tem de marketing para arquitetos. E isso você tem que trazer para a sua categoria. Então, por exemplo, como é que nosso mentorado ele fez isso? Ele criou uma categoria, ele pegou uma categoria de mercado dentro do nicho comercial e se tornou a principal relevância, a principal referência, a principal memória do cliente ao falar sobre aquela categoria. Então a categoria de mercado ela faz com que você seja o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu cliente quando ele estiver falando sobre determinado assunto. Então sua categoria de mercado ela pode ser diversa, pode ser mais específica como um arquiteto para restaurantes 5 estrelas, pode ser arquiteto para investidores de Airbnb, arquiteto para casas de condomínio fechado, até como categorias mais abertas, como projeto de interior, projeto residencial, projeto corporativo. O importante é que o quê? Que a sua categoria de mercado, você tem que ter ela para quê? Para que a sua comunicação, o teu posicionamento, ele fique cada vez mais relevante. E quanto mais específica a tua categoria de mercado, melhor, porque você consegue ali ter menos competição. Quanto mais específico for sua categoria, raramente há muitas pessoas competindo pelaquela categoria. Então, por exemplo, um dos grandes movimentos de marketing que está acontecendo atualmente é um movimento que chama-se de One Person Business. One Person Business é um movimento que está tendo de negócios de uma pessoa só, de negócios enxutos, onde essa categoria de mercado ela não era uma categoria com tantas pessoas e agora está entrando muita gente nessa categoria. E existem nomes grandes dentro dessa categoria. Então, por exemplo, a sua principal questão é ter uma categoria de mercado faz com que o seu posicionamento, a tua comunicação se torne cada vez mais relevante para o teu cliente. E o segundo passo disso é o quê? É que dentro dessa categoria, cada cliente vão ter dores
e desejos. Ou seja, cada cliente dentro de uma categoria de mercado, eles vão ter dores e desejos em específico. Então, por exemplo, cliente de arquitetura para investidores de Airbnb vai ter dores específicas. O cliente de advocacia, o arquiteto que quer vender para advogados, o advogado vai ter dores específicas. O arquiteto que quer vender para a família de um condomínio fechado, para restaurantes 5 estrelas, para interiores de navio, cada um vão ter dores e desejos, situações e eventos específicos que acontecem com cada um deles. Então é importante que o quê? Que dentro do seu posicionamento você entenda, pô, existe a categoria de mercado e dentro dessa categoria que eu quero me inserir, dentro dessa categoria que está o meu cliente, dentro dessa categoria que eu quero me comunicar com essas pessoas, cada uma delas tem dores e desejos. E a principal forma de você atrair esse cliente vai ser comunicando suas principais dores e desejos, porque é muito diferente você pegar um arquiteto que não tem uma categoria de mercado ou tem uma categoria muito aberta e quer falar apenas com a sua categoria, para um arquiteto que é específico daquela categoria. Sua comunicação vai ser cada vez mais forte. Então é muito diferente, por exemplo, eu estar falando aqui sobre marketing, falar sobre marketing de forma geral e marketing para arquitetos. É muito mais vantajoso para você hoje, que é arquiteto, que é arquiteta, me escutar do que escutar alguém genérico. Então esse é o princípio principal. Dentro da operação Destrava Seu Escritório, que é o nosso programa de mentoria, lá dentro a gente define as principais dores e desejos juntos com todos os mentorados. Por quê? Porque é o passo mais importante. Antes mesmo de comercial, antes mesmo de funil, antes mesmo de tráfego, você definir o seu posicionamento único é o passo mais importante. Porque, como eu te disse, com posicionamento único, posicionamento comum, você consegue fazer com que os seus produtos se tornem mais relevantes, mais específicos para o teu público-alvo. Se seus produtos, se sua comunicação, se suas ofertas são mais específicas, mais relevantes, mais pessoas compram, mais fácil fica de atraí-las e menor fica o teu custo por tráfego, que é importante também. Menor, quanto melhor o seu posicionamento, menor você vai ter que gastar em tráfego e gastar em anúncios para poder atrair aquela pessoa. Então o primeiro passo de um posicionamento é categoria de mercado, segundo, dores e desejos. Cada cliente vão ter dores, desejos e eventos específicos que afligem cada um deles. E o terceiro e último passo é o quê? Você vai pegar essas dores e desejos e vai comunicar em volume essas dores e desejos. Ou seja, você vai anunciar essas dores e esses desejos para o seu cliente. Rafa, como? Você pode comunicar essas dores de diferentes formas. Você pode comunicar em produtos, anúncios, conteúdos, eventos, aulas ao vivo. Vai pegar essas dores e desejos específicos e vai começar a comunicar em volume para o seu cliente, tanto dos seus produtos, quanto das suas ofertas, quanto dos seus anúncios, quanto das suas aulas ao vivo, como é o caso aqui, por exemplo, da gente, que 2 vezes por mês, no sábado às 12h30, a gente tem aula ao vivo no Meet, ensinando marketing e vendas para escritórios de arquitetura. Se você quiser fazer parte dessas aulas ao vivo, clica aqui no link da descrição para entrar no grupo. Mas o principal, o quê? O que você vai fazer? Em resumo, você vai pegar uma categoria de mercado, você vai se estabelecer nessa categoria de mercado. Como? Através do seu ponto de vista. Você vai pegar seu ponto de vista sobre essa categoria de mercado e vai começar a comunicar as dores e desejos do seu cliente com base naquele ponto de vista que você tem e vai começar a comunicar isso em volume, tanto nos seus anúncios, quanto nos seus produtos, quanto nas suas ofertas, quanto nos seus conteúdos, quanto nas suas lives. Para quê? Para fazer com que aquelas pessoas elas tenham pontos de contato com você. Elas comecem a te ver e te lembrar naquela categoria e isso vai fazer com que elas sejam mais propensas a comprar de você. Já parou para pensar como é que uma venda acontece? A venda acontece da seguinte forma: se marketing e venda são percepções, você tem que fazer o seu cliente ter a percepção que o quê? Que você consegue resolver o problema dele, que você é relevante e autoridade no assunto que você está tratando, que é relevante pro teu cliente, e você tem que mostrar que o quê? Que seu produto, serviço ou oferta é bom o suficiente ou é a melhor opção possível para que o cliente ele possa ali ter a solução que ele procura. Essa é a forma principal de você criar um posicionamento único dentro do seu mercado de arquitetura. Eu recomendo aqui, para finalizar esse vídeo, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que fala sobre as 3 principais estratégias de marketing que a gente utiliza hoje aqui com nossos arquitetos para atrair clientes e vendas sem depender de indicação, porque você consegue somar o posicionamento único a essas estratégias e se torna muito mais fácil você atrair a galera, você utilizar essas estratégias, você diminuir o teu custo por tráfego. Se inscreve, compartilha e a gente se vê no nosso próximo vídeo.